terem me chamado para falar, porque é muito mais importante, às vezes, para mim, do que eu contribuo, muito mais para mim do que realmente. Às vezes a pessoa acha, não, é um esforço vir preparar, fazer. Não, isso é um exercício que é principalmente para quem está falando aqui. A gente aprende muito lendo, tentando passar, e aí a gente vai tentando colocar as experiências que a gente tem, a experiência dos outros, tentando colocar no melhor ensinamento. Né? Vamos lá. O tema... Meu amigo Wagner. Divino Mestre Jesus, aqui nos encontramos nesta casa de trabalho de oração, onde te agradecemos e rogando a ti que teus emissários de amor possam envolver todos nós que aqui nos encontramos, para que possamos aurir todo o conhecimento da palestra do nosso irmão nesta noite, rogando também que a ele seja levado toda a inspiração do alto, para que brilhe a luz dos teus ensinamentos entre nós, espíritos encarnados e a todos os espíritos desencarnados que aqui vieram. Rogando assim, Senhor, nesta noite, paz, harmonia e muito amor a todos os corações que aqui se encontram. Que assim seja. Pronto, feito o tema que foi escolhido, né? Foi Anima-te, eu venci o mundo, né? Isso está em João. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando a gente vai, será que um dia a gente vai repetir essas palavras? Estamos a caminho, né? Estamos a caminho. O caminho é longo, mas a gente já iniciou ele. Eu vou falar, embora tendes bom ânimo, eu vou tentar abordar algumas causas que levam as pessoas, às vezes, à infelicidade, à tristeza, a desistir realmente diante das aflições da vida. Né? Então, é um paradoxo, mas dentro desse tema, eu tentar botar abordagens de como as pessoas que conseguem superar as dificuldades reagem. Né? Então, eu escolhi assim, a primeira parte da palestra, a depressão, né? Que aqui eu não tenho assim, realmente, não é para diagnosticar, nem o que eu vou falar aqui é para realmente enquadrar. Ninguém enquadra assim, não, quem tiver essas características está com depressão, quem não tiver, isso é feito por profissional da área de saúde que tenha realmente habilitado para isso. Eu vou muito mais falar em termos preventivos, o que policiamento a gente tem que ter nas nossas ações, nos nossos pensamentos, para realmente não entrar num quadro depressivo. Né? Então, e dentro, quando eu fui fazer, eu me vi em alguns pensamentos, algumas atitudes minhas do dia a dia. Então, quer dizer, são até coisas preventivas para realmente não se deixar chegar realmente à depressão. Né? Então, a depressão, nos diz, como é um alerta da vida. Ela, embora seja uma parte de sofrimento, ela é você chegar e realmente a vida está lhe alertando. Dizer que você tem que encerrar aquele seu conjunto de modo de sentir, de agir, de pensar. Chega um ponto que você tem que modificar aquelas suas condutas, né? Para se conectar com a essência divina. Então, apesar de ser uma doença, é um alerta. A vida está querendo lhe dizer, pare com essas condutas. Não continue mais com isso. Reaja ante das dificuldades da vida. E a depressão, ela não se instala por conta dos dissabores da vida, né? Que podem ser vários, né? Dissabores tanto financeiros, como dependência emocional, como até realmente relações com a estética, excesso de trabalho. Quer dizer,
são várias as coisas que realmente podem nos abater. Mas como a gente vai reagir a isso é que vai fazer a diferença da gente realmente seguir à frente ou a gente ficar realmente estagnado no tempo, né? Aí eu botei transição íntima. Eu vi essa abordagem e achei interessante mais de um texto que eu li, que hoje em dia existe uma ditadura da felicidade, né? Assim, as pessoas são cobradas a ser felizes o tempo todo, a hora toda, a todo custo, né? Isso está sendo muito prejudicial, porque a alegria o tempo todo já é um desequilíbrio, já não é uma coisa normal. Existe tristeza e felicidade, e cada uma tem a sua colaboração na nossa vida. Então, a tristeza, lógico, qual é a diferença entre a medicação e o veneno, né? É a dose. Então, a gente tem que dosar as duas coisas. Então, a tristeza serve exatamente para você refletir sobre a vida, para você se refazer, para você se conectar realmente com a proposta que veio aqui. Então, muitas vezes a gente sente um momento triste e já recorre e acha que aquilo é errado, porque todo mundo em volta é feliz. Todo mundo prega que tem que ser feliz o tempo todo. Então, a gente ou busca fugas para a felicidade, né? Ou para sair daquela tristeza através de, às vezes, excesso de bebida, de excesso às vezes, sexo desregrado. E que em algum momento essas fugas a gente vai adoecer e vai ter que repensar realmente o porquê a gente veio para aqui. Qual é o nosso principal objetivo, né? Então, a gente tem que lembrar isso, que a tristeza temporária, isso não é uma depressão, né? E que realmente a tristeza serve para você realmente pensar, refazer as suas condutas. E lembrar, dizer o que é a felicidade, né? Uma definição rápida, muitas vezes a gente confunde o ter com o ser, né? Então, a gente acha que só vai ser feliz se tiver um emprego bom. Só vou ser feliz se tiver um casamento. Só vou ser feliz se comprar um carro de luxo. E sabe que isso tudo é temporário. O casamento pode se desfazer, o emprego você pode perder, o carro com o tempo vai ficar velho. Então, o ter é muito temporário, é muito provisório. Então, a gente quando se apega à felicidade no ter, geralmente mais a tempo vai ter um vazio existencial. Então, as pessoas que realmente conseguiram se libertar disso, conseguiram, já diziam os filósofos gregos, né, que o material a gente tem que ter o essencial. E do lado emocional, a consciência tranquila, né? Então, aquelas pessoas que conseguiram tirar alegria, tirar satisfação com as pequenas coisas da vida, a alegria de servir o próximo, esses estão saindo já da caverna, daquela ilusão, né, do ter. Estão conseguindo dar um passo à frente, né? Aí eu vou colocar algumas atitudes presentes nas pessoas que têm depressão, né? Eu já volto a dizer, isso não é um diagnóstico, isso não é querer enquadrar as pessoas em tal e tal. São pensamentos que eu me enquadrei em alguns ou vários ao longo às vezes, e às vezes é até bom para a pessoa reforçar, para quando tiver com aquela conduta, a pessoa repensar e mudar o caminho. Um deles é a ruminação mental. Ruminar, o animal que rumina, né, o ruminante, ele mastiga o alimento, engole, depois volta para mastigar de novo, né? Ele fica indo e voltando. Então, para a gente não rumina alimento, mas rumina mentalmente demais. A gente fica com pensamentos repetitivos, às vezes de uma coisa que já passou, e a gente volta àquele pensamento, a gente não consegue deixar de pensar naquela situação. E quando isso acontece, desencadeia aquele sentimento de culpa, né? Porque as pessoas que tendem à depressão têm aquele sentimento de culpa muito exacerbado. É culpa pelo que fez, culpa também pelo que não fez. Então a pessoa se cobra muito. Na verdade, assim, as pessoas que tendem ao quadro depressivo são pessoas sensíveis demais, são pessoas que às vezes se importam exageradamente com os outros, o que os outros vão pensar da gente. Então, teoricamente, são pessoas até boas, melhores até do que a maioria das pessoas. São pessoas sensíveis, são pessoas que realmente se importam com os outros. Agora, como não tem proteção emocional, vai o excesso, né? Vai o veneno do sentimento. O veneno do sentimento prejudica muito mais a pessoa do que os outros. Então, a culpa, né, que é um dos fenômenos psíquicos
que mais nos torna humanos. Se for intensa, deprime o psiquismo. Agora também, se inexistente, financia o instinto animal. Quantos ditadores não têm sentimento de culpa, né? Então a culpa em si não é ruim. O excesso dela realmente que vai nos causar mal, né? Então, que conduta a gente tem que ter diante disso? Eu realmente vi num livro uma simbologia interessante com a culpa, né? Ele fazia uma correlação com aquela história de Ló, né? Com a esposa, a família sai da cidade e ela, quando olha para trás, vira uma estátua de sal, né? Aí exatamente ele faz uma correlação dizendo que nós, ao sairmos de uma situação que nós não queríamos, que nós nos sentimos culpados, a gente fica ligado a ela. Então, ao olhar para trás, que se transformou numa estátua, a gente paralisa naquela situação. A gente não consegue se desligar daquela situação. E a estátua de sal, né, porque o sal se esfarela. E a gente realmente fica com a alma esfarelada, né, repetindo excessivamente aquela conduta que a gente não aceitou. Então é como se a gente não conseguisse se desligar do passado, a gente fica parado nele, né? Então, primeiro, a gente, assim, para superar essa conduta, a gente tem que primeiro aceitar que fez. A gente aceitar e pensar que a gente fez aquilo porque a realidade da gente, psicológica, moral, espiritual, que a gente tinha na época. Então a gente fez porque achou que era o certo naquela época. Se hoje em dia, possivelmente, a gente nem faria aquilo. Quantas coisas eu falei, machuquei, agredi, hoje em dia eu agiria de outra forma. Então, quer dizer, se a gente fez naquela época, porque a capacidade que a gente tinha era aquela, a gente achava isso. Mas se hoje em dia consegue ver que consegue fazer alguma coisa melhor, que bom para a gente, né? Então, mas não se sentir realmente preso porque agiu daquele modo, né? E uma outra abordagem é perceber que somos mais frágeis do que mal. Nisso eu tinha separado aqui o livro que é Boa Nova, né, que é o Espírito Humberto Campos, por Chico Xavier, que é um dos livros preferidos de Chico, né? Ele gostava desse, Paulo Estevão e Cartas de uma Morta, que foi da mãe dele, né? Eram os preferidos dele. As pessoas que conviveram com ele falavam, né? Então aqui tem uma citação, ele e Pedro, né? Pedro, o diálogo de Jesus com Pedro. É interessante isso, saber que nós somos mais frágeis do que mal. Deixa eu ler aqui. Aí ele perguntou a Jesus, né? Afinal, Senhor, para onde ides? O mestre lhe lançou um olhar sereno, fazendo-lhe sentir o interesse que ele causava à sua curiosidade, e redarguiu. Ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação. E somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Aí Simão Pedro, no entanto, desejando provar por palavras ao companheiro o valor de sua dedicação, acrescentou, com certa ênfase, ao propósito de impor a confiança do Messias. Não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Então, não sou um homem? Por vos dareis a minha vida. O Cristo sorriu e ponderou. Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará as melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo cantará, sem que me tenha negado por 3 vezes. Julgais então um espírito mau e endurecido, a esse ponto, me julgais, né? Indagou o pescador, né? Sentindo-se ofendido. E o mestre Jesus disse, não, Pedro, com doçura, né? Não te suponhas ingrato ou indiferente aos meus ensinos, porém vais aprender, ainda hoje, que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, muitas vezes nós erramos, mas não porque nós somos maus, sim por ser frágeis, né? Então, esse ensinamento foi para Pedro, enquanto mais para a gente, né? Então, e não se perdoar, teoricamente, é uma prova de orgulho, né? Porque se nós somos a imagem de Deus, mas a imagem muito distante, não é a imagem física. Essencialmente, no nosso interior, nós temos todas as qualidades que um dia chegaremos a espíritos superiores. Mas ainda, realmente, estamos a caminho. Então, vamos ainda cometer equívocos. Então, não se perdoar é como se você se achasse muito orgulhoso. Como é que
Mas se você realmente não é, só se a pessoa está se achando muito que não pode errar. Então se culpa muito por o orgulho, na verdade, está em excesso, né? Agora tem outra abordagem que diz, pronto, arrependa-se, agora arrependa-se de forma ativa, né? Então, se eu arrepender é diferente da culpa, porque o arrependimento faz com que você busque uma solução para tentar modificar aquela situação que você achou que fez errado. Por exemplo, se eu realmente falei alguma coisa de modo agressivo para alguma pessoa e depois eu vi que aquilo foi indelicado, aquilo não cabia eu fazer aquilo, eu tenho que ir lá e pedir desculpas. É só assim que eu vou refazer. E ele tem até uma citação. Uma pessoa se culpava muito, né, por ter, mais jovem, ter abortado. Abortou e aquilo era uma culpa muito grande. Então, arrependa-se de modo efetivo. Vá a uma creche, não quer dizer adotar, mas ajude as crianças, ajude ali ou financeiramente ou emocionalmente, não necessariamente uma adoção para dentro de casa, mas vai se doe para aquelas crianças. Então você ali você desfaz aquele sentimento de culpa que você tinha, né? Desproporção emocional, né? Que também é uma característica bem das pessoas que se deprimem, né? Que são reações exageradas a problemas corriqueiros, né? Até parece que só aquela pessoa tem problema, né? Nenhum outro tem. Então a pessoa acha que ninguém liga para você, que só você é abandonado, que você é solitário, que ninguém está preocupado com você. Onde, na verdade, esse traço de conduta, essa desproporção emocional, cobrar a atenção demais dos outros, é um egoísmo, né? No final, não só o depressivo tem esse traço de egoísmo, sim, mas a grande maioria de nós somos egoístas em alguns pontos, né? E quando exacerbado isso, nós realmente achamos que o que a gente está passando é a coisa maior do mundo e que tantas pessoas, às vezes, a gente olha ao redor, passam por situações muito mais difíceis e conseguem reagir de uma forma diferente, de uma forma melhor, né? Então, a gente só vai conseguir enxergar isso quando a gente realmente sair do nosso próprio problema e ajudar os outros. Mesmo a gente tendo problema, realmente a cura dessa tendência só vai acontecer quando que o grande remédio é que devemos ir além da fronteira do nosso umbigo. Pois ao ocuparmos o tempo com ajuda ao próximo, curamos e somos curados. Aí que a gente vê que realmente aquele problema da gente não é tão grande. Ou se é grande, vamos dividir com aquela pessoa, vamos ajudar ela e aí com certeza vai ter aprendizados que a gente vai conseguir superar. Aí já dizia um psiquiatra que dizia, pobre daquele que se afasta da dor dos outros, né? Ele dizia, eu cuido, mas não me esqueço que também sou um paciente, né? Porque no dia que me esquecer que sou um, não vou conseguir ajudar as pessoas a se curarem, né? Porque ninguém cura ninguém. Apenas mostra-se caminhos para a cura, né? Para a superação. Inconformação, que é outra característica que também é muito presente, né, nas pessoas. Que a inconformação, quando não trabalha, se expressa na forma de raiva e depois, se não trabalhar daquilo, vai se transformar em revolta, né? Que a revolta que é um dos principais indicadores da temperatura da depressão. A grande questão é que quando nós nos queixamos demais, nós conseguimos uma coisa, afastar todo mundo da gente. A gente consegue porque as pessoas mais próximas se sentem incompetentes, né? Por não entenderem as nossas expectativas, sempre muito exageradas, né? Além de que, temos que compreender que o presente é o resultado do plantio do passado. Então, se a gente está passando por determinada situação, tem até o que é inconformação. Em determinada sessão, teve uma paciente que a mãe tinha desencarnado, e ela disse que para ela vivia com a mãe, não era casada, e para ela tinha perdido a graça de viver, tinha realmente para ali, e o terapeuta perguntou a ela, qual a sua maior dor? Né? Ela dizia, a tristeza de a vida não ser como eu queria que ela fosse. Né? Então, às vezes, a vida não é como a gente queria que fosse, mas se aconteceu aquilo tem um fundo educacional, aquilo tem uma forma de reagir, e não na revolta, né? Porque na revolta a gente vai sofrer e vai ficar paralisado ali, vai sofrer e não vai aprender. Então é um duplo sofrimento, né? E lembrar que na queixa, aí onde vai? As pessoas que têm depressão
geralmente tem então algum espírito obsediando, algum espírito ali que esteja... A grande maioria é muito pelo contrário. A pessoa, quando fica naquele estado de inconformação, naquele estado de revolta, por sintonia, atrai pessoas e espíritos, que são pessoas desencarnadas, com aquela mesma sintonia que a pessoa tem. Então, não é para realmente... não. Então, além do queixoso, vai ter sintonias realmente com espíritos que estejam com aquela mesma sintonia sua. Então, além de afastar as pessoas próximas, vai atrair do plano espiritual aqueles que realmente têm aquele mesmo tipo de sentimento, né? E lembrar o seguinte, a inconformação, Jesus falava que, assim, ele pregava exatamente para aquelas pessoas, para aqueles que eram desvalidos de saúde, de beleza, de prestígio social, de tudo, era aquele completamente desvalidos. Então, para eles, ele tinha o termo resignação, e foi no Sermão do Monte, onde ele deu realmente uma das maiores lições das pessoas que estão em sofrimento, né? Então, a resignação, né, que é a capacidade da pessoa absorver o sofrimento, torna a pessoa mais humana. A gente torna-se mais próximos uns dos outros. Então, é no sofrimento que a gente vê que a gente não é tão diferente de ninguém, não. A gente está muito próximo do outro. A gente começa a se importar com o mais próximo, né? Uma outra questão é o ressentimento, né? Ressentimento, que significa sentir de novo, é como se você quisesse voltar aos ponteiros do relógio do tempo, né? Então, ressentir é você realmente trazer aquela decepção de volta. Você lembra como foi exatamente aquilo. E, de preferência, a gente gosta de contar para os outros. É como se a gente quisesse estar sofrendo ali. Na verdade, aquilo é uma tendência que a gente tem, que as pessoas fiquem com pena de nós. Então, que a gente tem que sair dessa posição de coitadinho. Né? Determinado exemplo, tem o Chico Xavier, tem um amigo que, Jerônimo, esse é bem conhecido, era um tetraplégico com a doença degenerativa, ele ficou tetraplégico, e ele morava em Minas Gerais mesmo, não era em Uberaba, mas ia com frequência lá visitar Chico. Ele até numa Kombi deitado, né? Ele não tinha, o raciocínio era muito bom, mas realmente motoramente ele tinha perdido os movimentos. E determinada vez Chico viu ele muito abatido, né? Muito abatido, e perguntou: por que você está assim, Jerônimo? Aí disse: as pessoas chegam junto de você e dizem: coitadinho, que pena, um Jerônimo. E não acredite nisso não, porque se você acreditar nisso, você vai desencarnar. E desencarnar não vai adiantar isso não. Então reaja, não se sinta coitado da vida não. Você se sinta realmente... O agente se sentir coitado faz com que a gente absorva todo aquele sentimento, né? Então, a gente tem que deixar esse costume de estar realmente voltando àquela situação que já passou, e muito mais para realmente a gente sofrer, né? Então, se alguém lhe fez mal, ou fez sem perceber, ou fez com a consciência e os valores que tinha na época. Exatamente, uma pessoa que me fez mal é porque naquela situação a gente é muito mais frágil do que perverso. Então, os valores éticos, religiosos, de conduta daquela pessoa era aquela, não é? Então a gente não pode simplesmente achar que por aquilo a gente vai ficar sempre lembrando daquela agressão. E lembrar que tudo que a gente passa tem uma função, né? Tem uma função e sempre uma função de mudar a nossa conduta de vida, né? Então, o passo seguinte é agradecer em pensamento a pessoa que nos feriu, né? Pois foi graças a ela que podemos descobrir novos caminhos que a vida nos oferece. Quantas pessoas que nos criticam gratuitamente, às vezes expõem realmente um defeito da gente, uma coisa que realmente um amigo não diria. Então aquela pessoa expôs aquilo e você até é bom para você tentar se corrigir daquilo. Então, mas ao mesmo tempo, a gente tem que agradecer em pensamento, perdoar aquela pessoa. Não quer dizer que aquela pessoa, a gente vai chegar e abraçar: que bom que você me agrediu, que bom. Mas em pensamento a gente tem que dizer: já que ele fez isso, que bom que eu acordei para certas coisas que eu não conseguia ver, certas atitudes minhas estavam sendo prejudiciais para mim. Quem sabe aquele não foi um alerta, né? Então, isso é essa frase de Shakespeare, que diz: guardar mágoa é envenenar o inimigo, tomando você o veneno, né? Então a mágoa, você, ao invés de tentar, você vai se envenenar com ela, né? Tem mais duas condutas que eu vou falar sobre isso. Essa é o desamor a si próprio.
As pessoas que têm essa tendência realmente de tristeza depressiva têm uma autoestima baixa, né? Então, e por se sentir tão mal em relação a si mesmo, o depressivo desenvolve uma exagerada expectativa pelo apreço alheio, esforçando-se extremamente para agradar os outros, a ponto de negar as necessidades e sentimentos pessoais. Agora, na mesma proporção que se sacrifica para agradar, ele espera muito outro em retribuição. Esse é um dos maiores erros que a gente faz. E principalmente com as pessoas mais próximas, que são as que vão mais nos frustrar. São os amigos próximos, são os familiares próximos, que a gente vai fazer e vai querer cobrar. E no que vai cobrar, vai se realmente magoar, porque você faça porque é bom fazer o bem. Faça porque você realmente está querendo melhorar. Faça porque você está querendo ajudar a pessoa. Não espere troca, não. Isso realmente tem pessoas que se deprimem muito, muito, muito por isso. Porque aquela pessoa que eu ajudei tanto, ó como ela me paga, ó o que ela fez comigo, e você fez porque fez o certo. Se ela não fez isso, problema dela, que não conseguiu reconhecer, que não teve gratidão, mas não é você que vai entrar realmente num sentimento de tristeza porque aquela pessoa não correspondeu. Então isso é proteger-se emocionalmente, né? Não esperar o retorno, né? E perfeccionismo, né? Pronto, dessa fase é o que eu tinha para falar das características que levam a pessoa realmente a pessoa perfeccionista, né? Porque os erros, na verdade, são peças chaves para o nosso crescimento, né? Pois quando erramos, nós estamos diante de nossa humanidade. Agora, eu assisti uma palestra de um psiquiatra, Sérgio Lopes, né? Um psiquiatra do Rio Grande do Sul, e ele dizia, eu falo agora como psiquiatra, o único jeito de você perdoar os erros dos outros é você se identificar em algum momento se você fez aquilo. Eu me lembro, eu passei um final agora semana em casa e reclamando do meu filho, porque tem 14 anos e estava mais malandro, não queria estudar, queria só para festa, queria não sei, eu conversando com minha mãe. Depois que eu relatei aquilo tudinho, ela disse, você era igualzinho. Então, quer dizer, então, eu sabia que eu era daquele jeito, não tinha esquecido não. Mas mostrar que a gente, às vezes, esqueceu que faz as coisas erradas, esqueceu o que foi, e só gosta de apontar os dos outros. Então, quando a gente se identifica com o que já fez aquilo, uma pessoa que mentiu, a gente só vai conseguir perdoar ela se a gente se identificar que em algum momento na vida a gente também já mentiu. Uma pessoa que tem inveja, a gente só vai conseguir perdoar ela ao se identificar que em algum momento na vida a gente também teve aquele sentimento. Isso não quer dizer que aquela pessoa que mentiu, que teve uma inveja com você necessariamente precisa colocar ela dentro de casa. Isso são duas coisas diferentes. Mas não guardar aquele sentimento de raiva, de mágoa, de ódio com aquela pessoa. Agora, se for uma pessoa realmente da família, a pessoa tem que se esforçar um pouco mais. E se for uma amizade do dia a dia do trabalho, bem, você não tem a obrigação de estar botando a pessoa dentro de casa, não. Mas não manter aquele vínculo, né? Saber que a gente já fez aquilo também. Saber a gente que já, se não fez nessa vida, em outras não queira nem saber. Então, mas geralmente a gente vai encontrar nessa daqui, não vai estar tão livre não. Aí pronto, essas atitudes que devem ser evitadas é até atitudes de proteção, né? São atitudes que a gente deve se policiar, como se fosse uma proteção emocional da gente. Isso. Então, a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Para ser feliz, devo ser aceito por todas as pessoas. Nem Jesus foi, né? Então, como é que a gente vai querer ser aceito por todo mundo? Para ser feliz, devo obter sucesso em tudo que faço, né? Isso é uma cobrança excessiva da gente. Então, isso vai trazer realmente infelicidade. Se eu errar, significa que sou incapaz, né? O erro, a gente já viu, faz parte do nosso crescimento. Agora, continuar no erro, aí é outra coisa. A gente pode errar uma, errar duas, três, mas em algum momento a gente vai deixar de ter aquele tipo de erro. Porque se errar humano, continuar no erro é desumano. É ruim para a gente mesmo, mas em algum momento a gente vai errar seguidamente aquilo, né? Aí outra conduta, não posso viver sem uma outra pessoa, né? É a dependência emocional, né? Ou se alguém discorda de mim, isso significa que não gosta de mim, né? A crítica a gente vai ter que, no nosso dia a dia, a gente vai, isso é até bom para a gente, porque ao nos criticar, a gente se auto-reavalia, né? Será que aquela conduta mesmo que eu estava fazendo era certa? Será que aquilo... Então, os adversários gratuitos, muitas vezes, realmente nos empurram ao crescimento espiritual.
Então é não levar aquela crítica pessoal, e sim para a situação que aconteceu, né? E meu valor como pessoa depende que os outros pensam de mim, né? É você realmente achar que eu não vou fazer isso, isso é o excesso da sensibilidade, né? Porque já disse, se os políticos tivessem um pouco de um perfil de um depressivo, seriam pessoas excelentes, né? Porque essas pessoas dão muito valor ao que os outros pensam de si. E às vezes as pessoas que não têm sentimento fazem barbaridades e não estão nem aí, né? Porque realmente não se importam. Então, algum traço desse é interessante na gente. O excesso não. O excesso realmente é prejudicial. E dessa primeira parte, né, da palestra, eu coloquei um sentido para viver, né? Dizendo que a cura da depressão, assim, envolve a construção de um sentido para a vida, né? Que na verdade os depressivos não são pessoas ruins, são pessoas no excesso, né? No excesso da sensibilidade, no excesso realmente de saber o que os outros pensam da gente, e aí vai paralisando, ele vai realmente se paralisando nas suas atitudes. Mas quando a gente essa citação é da logoterapia. Logoterapia, existe a terapia de Freud, a terapia de Adler, e essa é a terceira escola de terapia de Viena, né, que foi desenvolvida por um psiquiatra, Viktor Frankl, que ele desenvolveu ela no campo de concentração. Ele era judeu, durante o regime nazista, ele foi para o campo de concentração, e no campo de concentração, ele como psiquiatra, ele desenvolveu essa terapia. Ele começou a ver quais eram as pessoas que conseguiam sobreviver àquela pressão, o que é que levava aquelas pessoas a um sentido da vida. Não era porte físico, não era, às vezes os franzinos conseguiam realmente ter ânimo para viver, os outros, muitos desistiam de viver. E dentre, assim, isso é quer dizer, eu estou só resumindo em 2 frases, isso é uma terapia. Existem psicólogos que seguem essa terapia, né, que é a logoterapia. Mas dentre eles, ele resumia, né, uma causa maior que a pessoa, né? Ou efeito de rendição sobre outra pessoa. Então a gente sempre sair de nós mesmos, né? Sair do egoísmo. Então a gente busca um sentido para viver, a gente busca um sentido de se melhorar, e realmente em se melhorando a gente ajuda os outros, né? Porque quantas vezes a gente está ali naquele meio infeliz, mas se eu cair, quantas pessoas vão comigo? Quantas pessoas vai junto comigo? Então eu não posso me dar esse direito não. Então se uma causa maior que a pessoa, ou um efeito, uma rendição a outra pessoa, isso são 2 pontos fundamentais da logoterapia. E ele dizia que não tinha, eu não me preocupo das pessoas que morreram num campo de concentração. Às vezes é preocupante também aquelas pessoas que vivem e não têm um sentido para viver, né? Essa é tão preocupante quanto o sofrimento do campo de concentração. Então, aí vai essas perguntas para a gente, né? Descubra quem você é, né? O que faz te levantar pela manhã? Para que você vive, né? O que te motiva a fazer as coisas todos os dias? Ou senão a gente vai ser uma grande pergunta, né? Esperando resposta, e o tempo é curto. E realmente a existência não é longa. Então vamos realmente buscar esse sentido, né? Aí aqui eu vou tentar resumir, assim, como se dá as nossas reações aos intempéries da vida, né? Como é que nós reagimos? Porque o que é que a gente pode fazer para modificar um tipo de reação que a gente não gosta, né? De desânimo disso. A gente sabe que todas as experiências que vivenciamos são arquivadas nos bastidores de nossa mente, né? Formando janelas de memória, né? A gente vai tanto nessa vida como em vida anterior, a gente vai guardando as situações e vai reagindo conforme a gente aprendeu, né? Aí, é nessas janelas da memória, né, que estão os segredos do que somos, sentimos, vemos e de como reagimos, né? Então, resumindo, o futuro de um ser humano e, consequentemente, da sociedade depende desse notável balanço de janelas, né? O balanço das memórias. A gente vai ver, resumidamente, são 3 tipos de memórias que a gente guarda, né? Que são as neutras, que contêm registros frios, né? Informações, números, endereços. Então, aqui não é uma memória emocional. Essa não importa. Agora, lá vem essas outras 2, né? São as memórias traumáticas e as light, né? As traumáticas contêm nossos conflitos, né? Como perdas,
fobias, punição, medo, raiva, ódio, ansiedade. Então são memórias que a gente guardou por situações que vivenciamos. E as memórias light, né, que contêm experiências de prazer, de apoio, de coragem, de capacidade de pensar antes de agir, de generosidade, de tolerância. Então, infelizmente, a gente guarda muito mais memória traumática do que memória light. Mas por quê? Porque a gente dá mais valor às coisas ruins que acontecem com a gente. Isso já acontece nos noticiários, né? Na TV. Só passa coisa ruim. E aquilo vai impregnando a gente. Vai impregnando, vai impregnando, vai impregnando. Embora aconteça na nossa vida muito mais coisas boas do que ruins, a gente dá muito mais valor às coisas ruins. Então isso vai criando memórias traumáticas. E a gente, com aquelas memórias traumáticas, vai reagir daquele modo, né? Então, a gente é o que pensa, né? Então, como se dão as reações? Numa situação de estresse, como é que isso funciona? Primeiro, há um fenômeno da memória inconsciente, né? Essas memórias que estão guardadas, tanto light como as traumáticas, após um estímulo, há uma abertura dessas memórias armazenadas para reagirmos à situação, né? Então, aí se a gente cultiva muita... E falando que muitos dos professores ou pais são exímios em formar memórias traumáticas, né? Porque exacerbam muito mais o problema do que a qualidade das pessoas. Então, a gente vê, às vezes, filhos ou alunos fazendo coisas muito boas, mas dificilmente ou pouco a gente vai e elogia quando ele faz uma coisa boa. Mas quando faz ruim, a gente dá bronca e dá com vontade. Então, aquilo vai implantando memórias traumáticas na pessoa. A pessoa vai realmente fazendo, pode ser um cultivador de memórias traumáticas, né? Em reclamar mais, incentivar menos. Não que a pessoa não tenha que reclamar, mas quando fizer uma coisa boa, elogie. Então, aquilo vai criando memória light na pessoa, né? Então, logo que tem um estímulo, então a primeira fase de uma reação é as memórias da gente. É o inconsciente da gente que faz com que a gente reaja àquela situação. Aí, depois de um tempo, segundos, né? Aí logo em seguida entra a nossa parte consciente, né? Que eu vou chamar de eu, o eu, que cabe questionar as janelas abertas. Aí, exatamente no começo de uma situação de estresse, onde ocorrem as maiores besteiras, né? Onde a gente diz coisa que não deve, onde a gente faz coisa exacerbada, porque a gente vem, se a gente tiver muita memória traumática, a gente vai jogar para frente sem o consciente tomar conta disso, né? Então, já dizia Chico Xavier da terapia da água, né? Numa situação que você não acha que vai perder o controle, botava uma água na boca e pronto, e não engolia, e deixava ela ali quieta. Então, naquele tempinho, aquele inconsciente que você ia botar para fora com aquela raiva toda, você tem tempo de começar a se controlar. Então, quando o eu entra, ele cabe questionar aquilo, né? Por que aquelas janelas foram abertas? Então, ele começa a tomar conta da situação, a sua parte consciente, né? Mas, de início, a gente vai na parte inconsciente. Agora, determinados níveis de estresse, se forem grandes, pode aprisionar a parte consciente, né? Que é a síndrome do eu aprisionado, né? A parte consciente, né? O eu, não tem acesso às inúmeras informações para construir respostas inteligentes. Então, a gente age com o instinto. Se um volume de estresse for muito grande, a gente aprisiona a nossa parte consciente. Aí, vai sem parar, não consegue. Não consegue porque a gente não teve tempo de saber o que é que a gente está fazendo. É igual a pessoa diz, se você se filmasse numa situação de discussão de estresse, você dizer, não sou eu não que fiz isso, não. Não sou eu não. Às vezes, quando eu perco a cabeça que faço uma coisa dessa, depois que passa, eu me lembrando. Já pensou se estão filmando e me mostram? Não, aquilo não é Gustavo, não, mas é porque, às vezes, a pessoa, quando reage de forma sem questionar aquilo, sem ter a arte da dúvida, né, que é a filosofia, né, que é uma arte de duvidar daquela, você realmente deixa suas memórias traumáticas irem adiante e não consegue controlar. Então, aprisiona o eu. Aí disse, e onde está a liberdade de escolha, né? Será que eu sou movido pelo inconsciente? Eu não vou poder tomar conta? Aí disse, está na velha e sempre nova habilidade de pensar antes de agir, né? E se colocar na posição do outro. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a ter mais controle sobre a nossa consciência. O eu toma mais rápido parte da situação e não deixa a gente descambar, né? Aí, uma outra pergunta. Então, a gente devia deletar essas janelas traumáticas, né? Já que tem tantas, vamos fazer alguma coisa para apagar ela da memória e só ter lights, né?
Só que a gente, no computador, a gente consegue fazer isso, né? Porque no computador nós somos deuses, né? Então a gente bota a memória, tira, bota, tirando o que quer. Agora só que nossa mente a gente não consegue fazer isso. A parte consciente não consegue apagar o que já foi registrado, né? Porque é automático e involuntário, né? Isso quer dizer que quanto mais eu me esforçar para apagar da memória uma pessoa que me feriu, mais ela será arquivada pelo registro automático, né? Então, se você não tem como deletar as suas janelas traumáticas. E como faz isso então? Aí você pode reeditar. Reeditar, realmente a gente consegue reeditar. Então, qual é a palavra-chave de reeditar janelas traumáticas, né? É compreender, né? Compreender a palavra-chave. A gente que por trás de uma pessoa que nos tenha machucado, há uma pessoa infeliz, né? Então, o maior educador da humanidade, né? O Mestre Jesus, antes realmente do desencarne dele, deu umas maiores lições para a gente, né? Disse: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem, né? Ele conseguiu ver no psiquismo dos carrascos dele que eram pessoas que tinham sido agredidas, tinham sido machucadas, eram violentos, porque o meio social tinha feito eles violentos. O Império Romano, a vida dele, então eles tinham se brutalizado. Não eram necessariamente pessoas completamente ruins, mas eram pessoas que estavam agindo de modo sem tomar consciência do eu. Isso chega até, não faz muito tempo, isso aconteceu, é a arte da dúvida, né? Aconteceu quando Jesus ia ser crucificado. Será que aquela multidão todinha achou que o Barrabás, o ladrão, era para ser solto e Jesus não era? Então, as pessoas começam a falar, começam a dizer coisas e a gente não tem a arte da duvidar. A gente vai engolindo aquilo e vai formando janelas traumáticas na gente. E quando a pessoa estimula a gente faz aquilo sem pensar. Na própria Segunda Guerra Mundial, será que toda a Alemanha era psicopata a ponto de fazer realmente o que fez? Ou acredito que não, acredito que era um percentual mínimo de pessoas que eram realmente psicopatas, que não se importavam com os outros. Mas a grande maioria não teve a capacidade de realmente de duvidar daquilo, né? Será que a população judia, que era 0,5% da população da Alemanha, era a causa de todo aquele desmando, de crise financeira que a Alemanha vinha sofrendo? Lógico que não. Mas as pessoas não tinham um senso crítico de realmente de duvidar daquela afirmação antes de vir. Absorviam. E a partir do momento seguiam, né? Então, a gente precisa compreender. Em compreendendo, a gente consegue perdoar a pessoa, porque sabe que a pessoa que está nos machucando, nos agredindo, é uma pessoa infeliz. Então, não é que... Então, diz, qual a maior vingança contra o inimigo, né? É compreender ele. E por compreender, perdoar. Mesmo que essa compreensão não resolva os conflitos da pessoa. Ao menos irá resolver os seus, né? Você realmente se colocar no lugar do outro, você saber que a gente podia agir daquele modo e compreender a pessoa. E como proteger a nossa emoção, né? Como a gente não ficar, para a gente chegar no final e dizer que venceu o mundo, né? É a matemática emocional. Porque na matemática lógica, né, que René Descartes, era a matemática que realmente colocou o nosso sentimento muito à parte, né? A gente via as coisas muito lógicas, muito racionais, só no número, né? A gente fala às vezes em termos numéricos, mas não vê a parte do sentimento. É igual dizer 1000 morreram de câncer, 1000 morreram de suicídio. As pessoas viraram estatísticas, né? A gente não lembra daquele que morreu, a gente não, às vezes não pensa por que perdas aquela pessoa passou, quantas dificuldades a pessoa teve, a família. A gente não vê aquele sentimento, só vê os números, né? Mas na matemática emocional, dividir é aumentar, dar é somar, né? Isso é uma forma de proteção da emoção, né? Porque o individualismo e o egocentrismo, em vez de proteger a emoção, torna a pessoa hipersensível aos estímulos estressantes, né? E uma outra forma também, volto a repetir, de proteger a nossa emoção é diminuir ao máximo a expectativa do retorno. Não busque reconhecimento, ainda que seja legítimo. Os íntimos são aqueles que mais nos frustrarão, né? Então, já diz Jesus, aquele que come comigo no mesmo prato há de me trair, né? Então, realmente, são as pessoas que a gente mais vai, às vezes, se frustrar. Mas a gente fazer, ajudar, porque tem que fazer, mas não vamos querer o retorno, senão isso é uma forma de expor a emoção.
já diz um autor que diz, a gente faz seguro de carro, seguro de vida, seguro de casa, mas não faz seguro emocional. A gente às vezes consegue intelectualmente ir longe, mas na emoção a gente às vezes acha como criança ainda, imatura como... Então, isso é um modo da gente se preservar, né? Seguro emocional. E dentro dessa outra citação, que também é interessante, deveríamos frequentar grupos, mas não pertencer a nenhum deles. Deveríamos pertencer, em primeiro lugar, à humanidade, né? Depois ao seu grupo. Caso contrário, produziremos o fundamentalismo religioso e o radicalismo ideológico. E nunca sentiremos o paladar da solidariedade, né? Então, quando a gente diz que pertence a tal grupo, você está sendo sectarista. Então, o seu é bom e o outro, você pode se identificar com o grupo. Seja, se a maioria das pessoas pensasse assim, a gente não tinha tanta guerra, não tinha tanta discussão religiosa. A gente queria ajudar o próximo. E esse censo faz uma demonstração clara disso. As pessoas que se vai no asilo lá no Cabo, né, Santa Luzia, é um asilo mantido pela Igreja Católica, né? E aí, o que importa isso? Importa a gente se dispor a ajudar a pessoa ali, não tem religião, tem pessoas. Então pessoas que precisam de nossa ajuda. Tem ali que nós vamos não perder tempo com discussões de quem é melhor, de quem é pior, de sou eu, ajudar e fazer, né? Então, a gente teria muito menos confusão, judeus, entre o islamismo, se pensassem como humanidade e não como grupo religioso. Então, para terminar, eu botei essa citação, né? Que é melhor ser como a água, né? Nunca discute com os obstáculos à sua frente, contorna-os. Não reclama das barreiras. Eleva o seu nível e as supera, né? Então, também quando eu vim aqui no carro, eu gosto muito de escutar Gonzaguinha. Aí o que é? Eu com frequência estou escutando essa música, né? Aí eu fico com a pureza da resposta das crianças, né? A vida é bonita e é bonita. E viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, e a beleza de ser um eterno aprendiz, né? Ai, meu Deus, eu sei que a vida devia ser muito, muito melhor e será, mas isso não impede que eu repita, né? É bonita e é bonita. Eu não vou cantar não, porque aí eu escuto demais. Eu escuto muito. Mas é melhor quem tiver pegar ele para escutar do que minha voz. Então, obrigado por ter me escutado. Tenha sido útil alguma coisa para vocês e que a paz de Cristo fique com todos, agora e sempre. Que assim seja. Eu falei demais. Divino e amado Mestre, agradecer todos os dias, agradecer ao acordar, agradecer quando abraçar nossos familiares. Que bom nós estarmos aqui, novamente, para exercer o que a gente tem deixado tão para trás, exercer o amor ao próximo, exercer o amor a nós mesmos, que estamos tão em débito com nós mesmos. Então, nos auxiliando, nós vamos auxiliar cada vez mais o outro. E sabendo que nós estamos sempre seguindo os seus ensinamentos. E que essa casa realmente é um lar aberto, um lar de incentivo, de estímulo e de acolhimento para todos que realmente estão buscando a melhora. Que a paz de Cristo esteja com todos, agora e sempre. Assim seja.